apresentação em si. E aí, no caso, às vezes, como é um final de ano, teve muito empresário que teve problemas em relação à questão de realmente estar nos horários, conseguir cumprir os prazos e tudo. Então, para evitar que vocês desistam, que vocês realmente, no decorrer do processo, que a gente já está na metade, né, deixar para depois, porque não tem como, aí eu faço essas gravações para que vocês possam ter acesso, tá? Voltando aqui na nossa apresentação, né, vocês conseguem visualizar, nós estamos no encontro coletivo 3, orientação, tá, hoje para a prototipagem, vocês vão entender como é que funciona e a validação. Depois do encontro individual 3, que eu combinei com vocês da gente fazer na primeira semana de janeiro, tá? Então vai ser entre o dia 4, deixa eu só verificar aqui na agenda para falar a data certa, entre o dia 4 ao dia 8. Já teve alguns empresários que combinaram comigo alguns horários, então a gente vai combinar esses horários no direct, tá? Então a gente vai estar na semana coletando com vocês os horários que são disponíveis para vocês. E aí essas atividades elas podem ser feitas tanto presencialmente como virtualmente, a critério do empresário, tá? Não sou eu que escolho, são vocês que escolhem o que é melhor e o que é mais viável para vocês. Ok? Podem falar no chat, viu? Para que vocês não precisem estar também ativando o microfone, fica à vontade. E aí no encontro individual 3 de janeiro, a gente tem uma atividade muito interessante e importante que vocês lembrem, tá? A mensuração T0, que é a mensuração referente à produtividade de vocês, que é justamente o quê? A produção que vocês fizeram, tá? No mês de dezembro, porque como a gente vai estar em janeiro, é preciso que vocês coletem essas informações no mês de dezembro. Do mês de dezembro, menos os insumos, que são os gastos que vocês tiveram no mês, tá? E dividido pelas pessoas alocadas, que é o pessoas que trabalham para vocês, pessoas que trabalham o total de pessoas que trabalham na empresa de vocês. O resultado desse cálculo, ele vai ser a produtividade por pessoa na tua empresa, tá? Ele é interessante que você faça essa mensuração, que a gente vai trabalhar essa mensuração em janeiro, porque no final da nossa jornada, lá no encontro individual 6, depois dos 4 meses, né, vocês vão ter 3 meses para também fazer essa diferenciação, a gente precisa comparar com a mensuração T final, tá? Para saber como é que foi esse processo, ele foi realmente importante, se deu retorno para vocês. A gente está nessa etapa da preparação e validação, tá? Vou explicar para vocês a prototipagem, que ela vai... Hoje, né, a gente tem a orientação sobre o processo de desenvolvimento do protótipo da solução e a testagem para validar validação com o cliente e usuário final. Eu estou verificando que tem gente entrando, tá, gente? Então, se vocês puderem aceitar a pessoa para entrar no chat, é interessante que aí eu não preciso ficar falando aqui para falar com vocês, tá? E aí tá o processo. Vocês conseguem visualizar a pessoa que acessou? Se vocês não conseguirem visualizar, vocês me sinalizam que aí eu aceito a pessoa, tá? Estou aceitando aqui, Rosinete. E aí, como a gente estava falando, tá? Ok? Tô vendo. Certo. Rosinete, eu vou pedir só para desativar o microfone, porque da microfonia. E aí, assim que você quiser conversar, pode falar no chat, tá? Ou então, quando for falar, você pode desligar o microfone, que aí a gente interage aqui, tá bom? Eu tô contando muito com a interação de vocês hoje, tá? Para que eu também não precise ficar só falando e a gente faça um trabalho aqui bem bacana hoje. Como eu estava falando, tá? Nessa etapa da agenda do dia, nós temos as orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo, da solução, vocês vão entender como é que funciona, a testagem, como é que ela vai ser feita, tá? E a validação com o cliente e usuário final, ou seja, os seus clientes são super importantes nesse processo. E aí eu gostaria que vocês agora, por gentileza, apresentassem em 1 minuto, falar o nome da empresa, né, no caso, o nome de vocês. Quem se habilita a falar primeiro, pode ficar à vontade, viu? Só para que vocês também possam se conhecer, porque provavelmente nas próximas etapas a gente vai ter uma interação muito maior. E eu espero que a gente faça um encontro desse coletivo pessoalmente, tá? A gente só não fez isso ainda por causa da pandemia. Vou começar então, já que ninguém falou. Meu nome é Elaine, eu estou representando o mercado São Francisco. Certo, obrigado, Elaine. Boa noite. Boa noite. Esqueci, né? Faz parte. Não, tudo bem. Eu que estou te dando boa noite, porque você tomou a iniciativa, mas não tem problema não. É porque eu também sou cara de pau, meu jornalista, né? E a gente é assim mesmo. Mas tudo bem. Obrigado. Quer o próximo?
O Robson, Genilda, Rosinete. Fique à vontade. O Robson ligou a câmera, já estou vendo aqui. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, tudo bem? Sou o Robson, representando a Coxim CIA. E é isso aí. Obrigado, Robson. Boa noite. Temos a Janilda, a Rosinete de Souza. A Rosinete está com 2 contatos aqui para mim, mas não tem problema não. Janilda, Rosinete, tá dando certo? Vocês estão com o microfone? Oi, tá ouvindo? Tô sim, tô ouvindo e tô ouvindo você. Ah, tá. Eu sou Rosinete, a minha empresa é o Laboratório Laborcol, ali em frente ao São Judas Tadeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tem só a Janilda. Tem gente querendo entrar aqui também. Pode falar, Janilda. Janaína entrou. A Janaína, Vilacel. Tô admitindo, tá, gente? Aqui enquanto eu tô falando com vocês. Verificar, Vilacel. A Janilda, que não falou ainda. Se vocês estiverem tímidos, tá, gente? A gente pode abrir depois, no final, para que vocês possam fazer comentários, tá? E aí a gente segue. Pode ser assim? Vocês me dão ok para continuar? Ok? Eu vou levar o silêncio como ok, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a tela. Só um minuto, tá? Vocês conseguem visualizar a tela, né? Sim. Certo, eu vou continuar, tá? Então, o que acontece? Na orientação para a prototipagem, a gente faz o quê? A gente tem o objetivo de acelerar o processo, tá, da aprendizagem de vocês, da equipe, que no caso são os colaboradores de vocês, em relação à solução a ser implantada, tá, Jefferson? Como é que funciona? O que é um protótipo? Eu nunca vi isso aí, eu já ouvi falar, mas nunca vi, nunca fiz. Então, o protótipo, ele tem a viabilidade, tá, técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, que são melhoradas através da coleta do feedback dos clientes. Vocês estão vendo que o protótipo, ele não trabalha por si só, tá? Ele precisa de uma cadeia. Ele precisa do empresário, precisa dos colaboradores e precisa dos clientes. E aí, levando isso em consideração, são levadas em conta, né, as características mínimas do serviço ou produto. É apenas uma idealização ou representação, mas na frente vocês vão entender o porquê, tá? E o protótipo, ele transforma a ideia em algo palpável e concreto. Um exemplo disso, Jefferson, eu não tenho como saber aqui a satisfação do cliente. E aí, o que eu posso fazer? O protótipo, ele pode te ajudar nisso, tá? O protótipo, ele pode te dar um feedback e dados. Lembra no começo da nossa jornada? Tá? Então é importante que vocês façam que as medições e que vocês conheçam realmente, profundamente a empresa de vocês, não só baixo, mas vocês tendo os dados, vocês têm a faca e o queijo na mão, tá? E é isso que a gente vai trabalhar durante a jornada. E aí, como é que eu posso prototipar, Jefferson? Tem várias técnicas, tá? A gente tem técnicas de prototipagem, geralmente elas são usadas em empresas que já trabalham com audiovisual. Se você não trabalha com audiovisual, você trabalha com propaganda de rádio ou então mesmo de TV, você pode estar utilizando esse serviço para fazer um vídeo, tá? E aí, como é que funciona? Ele é indicado para projetos de um novo serviço, tá? Que envolve muitas etapas. E aí, ele assim possibilita o cliente experimentar todo o serviço em loco na sua totalidade. O que acontece? Às vezes o cliente ele só sabe o superficial da tua empresa. E o vídeo ele pode mostrar para esse cliente o institucional e como é que funciona a tua empresa. E no final você pode ter um feedback disso. O que você poderia... Ah, Jefferson, eu frequento ali, só um exemplo, tá, Robson? Não estou dizendo que é o seu caso. Eu frequento o Coxim e Companhia, mas eu queria saber como é que funciona lá internamente. Eu queria saber como é que funciona a cozinha. Ah, beleza, então vamos fazer um vídeo institucional aqui e pegar um feedback do cliente. É só um exemplo, tá, gente, que eu estou dando. E a vantagem desse protótipo é o quê? É você poder compartilhar com as pessoas, né, diferentes competências, que também podem emitir suas opiniões sobre a inovação proposta, tá? E esse vídeo, ele pode ser também não só disso, mas ele pode ser uma inovação da tua empresa. Jefferson, eu vou lançar aqui um produto no meu laboratório específico, que só eu tenho, só que eu vou fazer a testagem. Beleza, faz um vídeo, faz a divulgação e faz um feedback desse teu vídeo com os clientes, tá? Esse feedback eu vou explicar para vocês como é que a gente faz, tá? E as etapas sugeridas do vídeo é o quê? Você tem que definir as etapas do serviço, né, que você gostaria de mostrar ao cliente, escolher um colaborador, tá? Porque é importante para fazer o papel do
durante as filmagens, porque você pode, por exemplo, fazer testagem de um vídeo explicando como é que é um atendimento. Tu tem ali um totem de atendimento da tua empresa e o teu cliente que antes ele é atendido por uma pessoa, ele não sabe fazer. Eu não sei mexer no computador aqui, como é que eu vou escolher meu pedido? A gente tem em Fortaleza, eu esqueci o nome da empresa agora, Asilados, não é Asilados o nome, mas eles têm o quê? Você não faz o pedido com o atendente, você faz o pedido na tela do computador. Então, isso evitou a fila, porque, tipo, o atendente, ele ficava esperando a pessoa escolher e tudo, então na tela já tinha as opções para a pessoa comer, né, para a pessoa escolher o que ela ia comer, o bebê, ela selecionava, não dava nem 5 minutos e já estava o pedido feito, porque esse pedido já ia automaticamente para a cozinha, tá? Esse é um tipo que eu estou falando para vocês e que pode acontecer. E aí você vai simular a execução de todas as etapas. A prototipagem, ela vai servir para te dar um norte de como você trabalhar essa função, ou então essa inovação que você quer colocar na sua empresa, tá? Prototipagem, desenho. Jefferson, eu tenho uma marca aqui de roupa e eu estou querendo botar uma nova modalidade, eu estou querendo mudar o perfil do meu cliente, eu estou pensando em botar alguns desenhos específicos para os meus clientes escolherem. Isso é a prototipagem, tá? Então, é uma das opções mais simples, né? Porque você envolve menos recursos, se você tiver alguém que saiba desenhar, ou então você pode terceirizar esse serviço, tá? E aí ele possui infinitas possibilidades para você trabalhar. E o que a gente sugere nessa etapa? Quem for escolher o desenho, né, que for trabalhar com isso, separa um novo serviço em etapas, tá? Escolhe o tipo de desenho que será feito, isso dependendo do que você for fazer. Não é só para roupa, pode ser para a área de alimentação, pode ser, por exemplo, uma área, tipo, eu tenho aqui um produto específico, Jefferson, que eu quero mudar o desenho porque eu não estou conseguindo vender na prateleira do supermercado, as pessoas estão entendendo de outra forma. Eu estou vendendo um produto de comida, as pessoas estão pensando que é um produto de cabelo. Vocês lembram que a gente vai, eu, por exemplo, vou no supermercado e eu fico perdido quando eu vejo aqueles produtos de cabelo, né, geralmente para as mulheres, que tem a mesma embalagem da Maisena, ou então tem a mesma embalagem da Remas. Então você fica assim, gente, como foi que inventaram isso? Por que inventaram, né? Então isso é só um exemplo, tá? Que a gente está dando em relação à questão de quem for trabalhar nessa etapa. Você tem que ponderar, tá? E anotar todos os detalhes, porque isso é interessante que você tenha para que você possa se nortear e para que você possa ver as possíveis inovações e situações que você pode trabalhar com isso. Junta todas as etapas, tá? E verifica se elas estão interrelacionadas, ou seja, se elas se ligam, se elas se conversam. Não adianta você fazer um desenho de uma prototipagem sem saber onde você quer chegar. Qualquer prototipagem que você for fazer, seja vídeo, seja os outros exemplos que eu vou dar para vocês, tenha um começo, um meio, enfim, tenha um norte. Tentem perceber, de acordo com as etapas que já foram dadas para vocês, que foi o nosso encontro individual 2, que vocês têm que preencher aqui no Jamboard, quais são as etapas que eu posso estar trabalhando ali em cima que vai me dar o retorno da minha produtividade, tá? Sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Simulação. Na simulação você tem diversas situações que o novo serviço vai gerar, tá? A vantagem é que é um alto grau de realismo. Hoje a gente tem muito VR, né, que a gente fala que é realidade virtual, então quem for trabalhar na parte de tecnologia, que a gente também tem umas empresas na área de tecnologia, não precisa ser necessariamente da área de tecnologia, mas se você quer fazer com que a pessoa tenha aquela o sensorial, por exemplo, a pessoa vai na empresa e ela quer conhecer a empresa de outra forma, mas ela não tem como ir na tua loja por causa da pandemia. Você pode estar usando a simulação para que ela possa visitar a tua loja. Esse é um tipo de prototipagem. Jefferson, eu estou com um problema na minha empresa de espaço, tipo, meu espaço é pequeno e eu quero aumentar meu espaço. Às vezes, uma simulação que você mostra para o cliente como é que é a tua loja, está toda organizadinha, bonitinha, tá ali na simulação, legal, a pessoa, só com essa simulação, ela pode ir na tua loja e comprar, ela nem necessita ir na tua loja todos os dias para verificar os produtos, você pode estar mostrando para elas, tá? E essa pessoa, ela pode ser escolhida quando 100% de serviço pode ser encenado em loco, né? No caso, por exemplo, uma loja de roupa, como eu dei para vocês um exemplo agora. As etapas sugeridas, tá? Você separa o novo serviço em etapas, lembrando que todos os protótipos você precisa separar em etapas. No final eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? E aí você vai ter que escolher uma pessoa de confiança, como eu sempre falei para vocês, para ensinar todas as etapas do serviço. Pode ser um familiar, pode ser um colaborador, pode ser alguém desconhecido que você, mesmo que você, tipo, queira testar, por exemplo, Jefferson, eu vou pegar aqui um funcionário, mas ele já sabe de tudo, eu acho que não vai ser bem bacana esse protótipo. Eu posso pegar uma pessoa desconhecida? Se for uma pessoa de confiança que você sabe que não vai te trazer uma negatividade depois que ela fizer o protótipo, né, que ela participar, você pode chamar, tá? Mas não deixe de fazer esse processo. A maquete, o que funciona a maquete?
ela ajuda, né, a gente ver as necessidades de ajuste do layout do espaço físico. Por exemplo, tu tem uma disposição de mesas na tua loja, e aí tu quer utilizar uma maquete. Gente, eu vou só aceitar a pessoa que está entrando, porque eu acho que vocês não estão aptos para aceitar, tá? Mas aí a gente continua aqui, só um minuto, rapidinho. Aí, Leusa, só um minuto, tá? Seja bem-vinda, tá? A gente vai dar continuidade aqui, mas não se preocupe que esse vídeo está sendo gravado, e aí depois eu passo para vocês a gravação e os conteúdos que foram abordados, tá? Vocês conseguem ler, gente? Tá ruim para vocês? Tá cortado como tá para mim? Ou vocês conseguem ver direitinho? Eu tô conseguindo ver. Certo. É porque para mim tá parecendo como se fosse a parte de baixo aqui, mas deixa eu só verificar aqui, tá? Só um minuto. Pronto. Acho que agora foi. Tá? Na parte de maquete, como é que funciona? Explicando para vocês. A gente tem uma empresa que tem a disposição de mesas. Já você quer fazer uma maquete aqui, pode ser um desenho, pode ser mesmo um protótipo físico, de como melhorar o atendimento. Será que as mesas aqui elas estão dispostas de forma correta? Será que se eu botasse uma mesa de um lado, ou então se eu botasse essa roupa aqui, seria mais produtivo para a minha venda? Então a maquete ela serve para isso, tá, gente? Ela vai te ajudar a gente ver a casa, né, de ajuste no layout do espaço físico, tá? Assim como a reorganização do local de trabalho, e ajuda também ao planejamento de novas mudanças do serviço, tá? É indicado para os casos em que o projeto da inovação envolve mudanças de layout, como eu falei na loja, e mudanças de estrutura física, ou na reorganização do local de trabalho, tá? As etapas sugeridas para isso é o quê? Você vai definir o tipo de material que você vai usar, quem for utilizar a maquete, tá? Montar a maquete, né? Fazer mais ou menos uma ideia de como você vai disponibilizar isso. Isso serve para qualquer tipo de empresa, tá? Essa maquete, ela pode ser, por exemplo, vocês são empresários, mas eu tenho a minha casa, Jefferson, eu quero fazer uma maquete aqui de como organizar meu quintal. Eu quero colocar um jardim, quero colocar uma piscina, e aí, como é que eu faço? A maquete ela serve para isso, ela vai te dar uma visão. Inclusive a simulação de bonecos. Você pode estar simulando com a maquete o movimento, né? Tipo, Jefferson, eu estou aqui às 15 horas da tarde, a minha loja ela fica lotada, eu não consigo aqui, tipo, fica muito movimento, as pessoas ficam em pé, os bonecos eles servem para simular isso também, tá, gente? Pode parecer brincadeira, mas é uma brincadeira de gente grande, então vocês estão com a faca e queijo na mão em relação a isso, tá? Vocês vão ter essa oportunidade durante essa jornada. E aí, quais ações estão envolvidas na prototipagem, né? Quem será responsável por executá-las? Alguém pode ler para mim, por gentileza, esse slide? Pode ser? É só enquanto eu vou beber um gole de água, gente, porque eu gostaria que vocês interagissem comigo para que eu possa ouvir a voz de vocês também, porque às vezes eu sinto que eu estou no centro espírita, só falando e esperando uma voz aqui aparecer, tá? Mas fique à vontade. Quem gostaria de ler só esse slide para mim? Pode ser eu? Pode, à vontade, por favor. Identificação dos responsáveis pelas ações envolvidas no processo de prototipagem. Ação: criação dos componentes individuais. Criação de telas, páginas, peças, vídeos. Busca de recursos já existentes na empresa ou inspiração no mercado. Utilização da internet como ambiente de fácil coleta de informação e agilidade do processo. Exatamente, tá? Então, obrigado. Obrigado por compartilhar também desse momento, dividir comigo aqui um pouco da apresentação, tá? Então, o que acontece, né? Na identificação dos responsáveis, você precisa colocar uma pessoa para ação que vai criar os componentes, tá? Esses componentes individuais. Ele pode ser a criação de página, de internet, ela pode ser a criação de um vídeo, ela pode ser buscar recursos já existentes na empresa ou inspiração no mercado, tá? Ela pode fazer o quê? Pesquisa de mercado de como fazer uma melhora ou então um avanço na sua empresa, tá? Uma inovação na sua empresa. É interessante que você veja os seus concorrentes? É interessante. Concorrente não significa que ele é teu inimigo, pelo contrário, concorrente ele te ajuda a ver o mundo de outra forma, tá? Nunca coloque o concorrente como se fosse seu inimigo, porque querendo ou não, é com os bons, né, que a gente aprende. Quem sabe você não está inspirando alguém também. Então, o que acontece, né? Você vai utilizar a internet como ambiente, né, para fácil coleta de informação. Então, hoje em dia,
com a internet, ainda mais depois da pandemia, as pessoas elas estão começando, né? Na verdade, a gente já estava, mas agora está mais com relação à questão de realmente trabalhar de casa. Então, muitas coisas foram aprendidas durante esse processo, tá? O segundo slide, né, e continuando a questão da identificação dos responsáveis, na ação de coordenação das ações de desenvolvimento protótipo, o que que significa? É a criação e acompanhamento do fluxo lógico, tá, para o desenvolvimento e implementação do protótipo, ou seja, é o encaminhar desse protótipo, coordenar ajustes necessários e acompanhar a validação. A pessoa que vai ficar nessa parte, como o próprio nome diz, ela vai coordenar o processo, tá? A anterior, ela vai criar o protótipo, e a segunda pessoa vai fazer a coordenação desse processo, tá? Ela vai ficar como se fosse um gestor do protótipo que vai ser implementado na empresa. A terceira pessoa, né, a ação é registro do desenvolvimento do protótipo. Então, você vai registrar todos os detalhes das etapas do desenvolvimento, tá? A testagem, os ajustes e a validação do protótipo. O que que significa? Essa ação é importante, pois ela embasará a etapa da revisão e ajuste do protótipo. Essa etapa, ela vai te dar o norte, tá? Em relação à questão do protótipo, de como foi o desenvolvimento, como é que está essa testagem, e esse ajuste, né, e essa validação. E aí, essa ação é importante porque ela vai te ajudar a melhorar os erros que foram captados, que vocês perceberam durante o processo de prototipagem, tá? É por isso que no final nós temos aqui esse ajuste do protótipo. Você não vai descartar o protótipo. Se você achar que ele não deu certo, você pode ver uma outra forma e ver, na verdade, com relação às questões que ocorreram no teu protótipo, para que você possa melhorar, tá bom? E aí o que acontece? Nessas 3 etapas, não é necessário que tenha apenas um responsável para cada ação, tá? Uma pessoa ela pode desenvolver mais de uma ação. Se você tiver uma equipe pequena, não se preocupe, isso pode ser feito por uma pessoa ou 2. Se você tiver uma equipe de maior número, junto com você, né, como eu falei sempre no começo, né, do nossa jornada, não são só vocês, os empresários são importantes nesse período, porque vocês estão aqui porque vocês querem aumentar a produtividade de vocês, e também vocês querem o quê? Sair da curva, né, então vocês estão buscando melhorias. Então, é algo que vocês vão fazer junto com os colaboradores de vocês, tá? Se for só você, não tem problema, dá para fazer, tá bom? Apenas não desista, acredite que você consegue, não é difícil. Mas é importante que as atividades sejam atribuídas aos integrantes da equipe que trabalharão na prototipagem e validação entrando na sala, tá? E aí eu tô admitindo para voltar lá e falar com vocês. Só um minuto. Aí vocês estão vendo na tela, tá? Continuando. Todo mundo que entra, tá? Eu estou avisando que essa apresentação está sendo gravada para que vocês possam depois acessar, tá? E conseguir ver desde o início, para que vocês não se percam. E o material que a gente está apresentando aqui vai ser também enviado para vocês, tanto por e-mail como por WhatsApp, tá bom? E aí, continuando, gente, a gente tem as dicas gerais para a prototipagem, tá? Não existe nada que você não possa prototipar, como eu já falei. Você pode fazer uma prototipagem simples no celular, com a enquete para perguntar aos seus clientes o que eles estão achando da tua empresa, ou uma enquete para perguntar aos seus clientes o que é que ele gostaria de comer de diferente na sua empresa. É um exemplo, tá? Independente da proposta de inovação que foi gerada, ela pode ser prototipada, tá? Estou só aceitando as pessoas aqui, gente. Mas vai dar certo. E aí, o que acontece, tá? As dicas gerais para a prototipagem. Não se apaixone demais, tá? É natural durante a etapa da prototipagem que as pessoas começam a se empolgar muito com o nascimento do futuro do novo serviço, produto ou processo. Lembrando que a inovação da empresa de vocês, ela pode ser uma inovação nos serviços, tá? Por exemplo, atendimento, um produto específico que eu tenho aqui, já você quer melhorar, ou o processo, tá? Todavia, a função do protótipo é justamente descobrir possíveis gargalos, erros, falhas, desvios, entre outros, no nosso serviço, tá? O que acontece? Às vezes, tu acha que você não tem um gargalo numa área específica da tua empresa, por exemplo, atendimento. Que é super bom, a minha produtividade está legal, eu estou achando que eu estou ganhando bem. Só que quando você vai colocar no papel, que você faz a mensuração do que você produziu no mês, menos os gastos, dividido pelas pessoas que trabalham para vocês vão ver o resultado e às vezes esse resultado não é tão... Então, essa prototipagem, ela vai te ajudar durante esse processo, tá? Para te dar um norte em relação a isso. Vai ver com os olhos do cliente, por isso que a prototipagem é importante. Mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante para testar o protótipo, né, futuramente, porque essa etapa vocês vão testar entre si, junto com os colaboradores, é importante pensar como se fosse um deles.
Então, assim, Jefferson, já estou aqui, eu trabalho aqui, fico os dias todinho, final de semana e tudo, eu não sei se eu consigo me colocar na função do cliente. Será que você não consegue? É só colocar, tipo, no dia a dia, como é que você é atendido pelas pessoas, ou como é que o produto, ou então como é que aquele mercado está te atendendo, tá? Não é difícil. As sugestões que você já recebeu, tá? Pense no perfil do público atual, e aí você quer atingir, né, os exemplos que vocês gostariam em relação a isso, tá bom? Alguém pode ler para mim esse slide? Por favor. Eu vou ler. Certo, obrigado. Posso começar? Lembre-se do objetivo do seu protótipo. O objetivo da prototipagem é testar com a maior realidade possível todas as funcionalidades do novo serviço, produto ou processo. Portanto, atente-se aos detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação com os clientes. Foi a Elane, né, que leu? Foi eu, Elaine. Certo, obrigado, Elane. É porque eu estou vendo aqui no celular. Porque eu fico. Gente, vocês não têm ideia que depois eu vou filmar a apresentação para vocês, eu fazendo a apresentação para vocês verem como é que funciona. Mas tudo bem, obrigado, Elane. Então, o que acontece, tá? Você vai. Obrigado. Você volta, né, e refaz quantas vezes forem necessárias, tá? Vocês vão ter um período para fazer isso. E não tenho receio de que a prototipagem não possa dar certo, tá? Às vezes acontece. Vou falar um caso da gente, no decorrer do treinamento, né? A gente fez uma simulação de uma cafeteria, e então a gente tinha muita divergência na equipe em relação a algumas questões de serviço e processo. E aí a gente fez algumas etapas, certo? Outras que não deram certo. E aí, no final das contas, a gente chegou no senso comum em relação a isso, tá? Então, o processo em si, ele já é um processo que faz com que você evolua, tá? Então, analise, refaça, redesenhe se for preciso, acrescente novas situações, antecipe reações dos clientes, tá? Se você quiser fazer o papel do tema, tá? Você pode fazer para realmente ter em relação a isso. E aí refletir o máximo possível de informações que busque o usuário final. A testagem que vocês vão fazer, a solução é verificar os resultados para ver se realmente resolveram o problema. E aí na frente eu vou explicar mais um pouco como funciona. E a validação é conhecer a opinião dos clientes ou usuário final sobre o protótipo da solução, tá? A identificação dos papéis e ações envolvidas no processo, né? A gente precisa de quê? Do entrevistador, é quem definirá as perguntas, tá? Que serão realizadas com os clientes na fase de teste. As perguntas elas devem ser elaboradas com base na percepção sobre os gargalos possíveis que vocês têm na empresa, assim como as oportunidades de inovação, os pontos críticos, tá? Do desenvolvimento da oportunidade e aspectos divergentes entre a equipe. Lembra que eu falei que na minha equipe, quando a gente fez a simulação, tinha pensamentos divergentes, os pensamentos divergentes vocês como pessoa, mas também a prototipagem. Às vezes você tem uma ideia específica que teu colega, ou no caso de vocês, não tem, entendeu? E vice-versa. Isso vai contribuir para vocês. É responsável, né, no caso do entrevistador, por entrar em contato com o cliente, isso na simulação, mas a testar o protótipo, conduzir e gravar a entrevista. Isso, se você quiser gravar. Quando você não quer fazer esse processo, você pode ter a situação, por exemplo, o Google Forms. Você faz pesquisa pelo Google Forms, você envia um link, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, é mais fácil para que você possa enviar o link para o teu cliente, tá? E aí você pede para o cliente tirar uns 5 minutos para responder as perguntas, tá? Isso vai te dar um retorno dos dados em relação ao que você quer saber sobre o cliente em relação à tua empresa, tá? E também sobre os teus produtos e serviços. O que acontece? Temos os clientes testadores, tá? É interessante que vocês coloquem no mínimo 5 clientes internos ou externos, para você ter mais ou menos uma noção de como é que tá? Se for só um, é muito pouco. Se quiser fazer mais, Jefferson, eu quero fazer com mais pessoas, ótimo. Faça com mais pessoas, porque você vai ter um retorno melhor em relação a isso, tá? E aí serão escolhidos para avaliar, né, e testar o protótipo da solução.
ou, no caso, o escrevente, né, o empresário, gestor ou colaborador responsável por registrar os aprendizados da equipe com as entrevistas, tá? Vocês também, no caso, se não for uma empresa grande, se for uma empresa que não tem muito funcionário, não tem problema, tá? A gente também trabalha dessa forma, eu sei que vocês são EPP, né, IME, e aí você vai analisar a entrevista, tá? De acordo com o que for respondido, identificar os padrões de sucesso ou das falhas do protótipo, tá? No decorrer do processo, vocês vão entender melhor como é que funciona. O roteiro da entrevista, os blocos de perguntas, eles devem ser elaborados de forma aberta, não pode ser de forma fechada, tá? Para que não haja possibilidade de responder apenas monossilabicamente, sim ou não. Não aceitem sim ou não. Se vocês fizerem qualquer pergunta do tipo que seja para a pessoa responder sim ou não, vocês vão estar perdendo tempo, tá? Então é interessante que você instigue a pessoa a falar. É importante que as respostas ela tragam essas informações, tá? Sobre o protótipo e as possibilidades de melhoria. E aí, como é que funciona? Vocês vão ter uma etapa, que é o organograma, que eu vou estar enviando esse material para vocês, tá? Eu sei que é muito conteúdo, mas vocês não vão se perder, porque esse material vai ser enviado para vocês. E aí você tem uma escala. A primeira é a pergunta de contextualização. Este bloco de pergunta lhe permite conhecer melhor o perfil do cliente que testará o protótipo, tá? A pergunta intermediária é o bloco que permite entender se o entrevistado se familiariza ou gosta de alguma atividade relacionada direta ou indiretamente com o contexto do protótipo. Quando a gente fala isso, é com o contexto da empresa, tá? As perguntas e orientações do teste. Este bloco de perguntas é só acessar aqui, gente, que tem gente entrando, tá? Só um minuto, desculpa. Rapidinho. Perguntas e orientações do teste, tá? Este bloco de perguntas ele deve orientar o cliente de forma ampla para que execute uma atividade para o teste protótipo. Se necessário, faça perguntas abertas, né, no caso sim ou não, para auxiliar o pensamento em voz alta, tá? E as perguntas consolidadoras, que são importantes. Este bloco de perguntas ele tem por finalidade revisar os principais aspectos da entrevista, tá? Com o cliente quando o teste do protótipo é feito. E aí a gente tem um exemplo aqui de como é que funciona a nossa escala, tá? Você tem o nome do entrevistado, isso aqui é só um exemplo de prototipagem, tá? Vocês podem estar fazendo isso aqui de outra forma. Jefferson, eu vou seguir esse organograma que você me apresentou, mas eu quero fazer de outra forma. Ok, só se atente a fazer dessa forma aqui, porque é uma metodologia que a gente utiliza que ela dá certo, tá? Uma liga a outra, uma instiga a outra, uma faz com que a outra seja interessante para o cliente que está te respondendo, tá? A gente começa, né, fazendo... É que nem você quando chega na casa do teu familiar, que você vai visitar. Você já não chega, né, indo fazer o que o seu familiar faz. Você primeiro chega lá, conversa com o teu familiar, depois a gente oferece um café. Então, as perguntas é mais ou menos dessa forma, tá? Alguém falou alguma coisa? Deixa no sem som. Deixa aqui, você está vendo? Que o outro não dava para ouvir, esse aqui a gente surda. Tudo bem, acho que é o Beluso, né? Pronto, deu certo, tudo bem. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa etapa? Podem comentar, tá? Podem falar no chat que eu vejo aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem sinalizar. Falem agora ou calem-se para sempre. Vou levar o sim como ok, tá? Então vamos passar para frente. E aqui eu tenho algumas etapas como exemplo. Eu gostaria, por favor, de 4 pessoas para ler. Um ao primeiro bloco, um ao segundo bloco, um ao terceiro bloco e um ao quarto bloco. Quem se habilita para ler o primeiro? Fique à vontade, tá, gente? Ninguém? Bom, pode ser eu posso ler. Pronto, Felipe, obrigado. Pode ler as perguntas de contextualização, Felipe, por favor. Vamos lá. Em que área você trabalha? Primeira pergunta. Segunda pergunta, há quanto tempo? Terceira pergunta, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Isso. Obrigado, Felipe. A próxima pessoa que possa ler, o segundo, as perguntas intermediárias. Eu posso ler. Vou ler. Opa, temos competição aqui. Então, quem vai ser o primeiro? Beluso? Pode ir. Não, pode ir você. Primeiro você, depois eu. Tá bem, então. Vou ler. Obrigada. Perguntas intermediárias. O que você gosta de comprar para você ou para a sua família? Que tipo de assuntos você gosta de aprender? Em suas horas vagas, o que gosta de fazer? Obrigado, Lani. Beluso, as perguntas e orientações do teste. Por gentileza.
Perguntas e orientações do teste. O que é isso? Para que você acha que isso serve? O que vem à sua mente quando olha para isso? Obrigado, Peluso. A última, né, que é perguntas consolidadoras. Quem vai ser autorizado para falar a última pergunta agora? Janilda, Eleusa, Rosinete, o Robson. Deixa eu ver quem mais. Se ninguém se habilitar, eu faço, tá? Então, as perguntas consolidadoras, a gente tem o quê? O que você achou desse protótipo em comparação ao que já existe no mercado? Quando a gente fala protótipo, aqui pode ser serviço, pode ser produto, você pode perguntar o que você achou do atendimento em comparação ao que já existe, então, do atendimento em relação ao que você verifica aqui na nossa região, tá? O que você gostou nesse protótipo, né? Outro exemplo, se você tivesse 3 desejos para tornar o protótipo melhor, o que você desejaria? Isso aqui é super interessante, tá, gente? Porque isso aqui vai te dar uma ideia, 3 ideias, na verdade, dos teus clientes, tá? Que você provavelmente não teve, e isso vai te dar um retorno positivo. Imagina aí 10 pessoas respondendo 3 desejos, no caso, 3 ideias para ti, né? Já é o tanto de ideia que você vai poder trabalhar em cima do teu protótipo, tá? E aí, o que funciona? Nos passos para testar de validação, tá? Isso aqui é super interessante, eu peço que vocês prestem muita atenção. O entrevistador, né, deverá contatar 5 clientes externos da base atual, tá? Como eu falei para vocês, podem ser mais pessoas, mas se for 5, até 5 é interessante. Caso exista interação do protótipo com os mesmos, que estejam predispostos a testar, e agendar um horário para testagem de 30 minutos a 1 hora. Exemplo, Jefferson, eu quero fazer aqui um protótipo de serviço, vou lançar um produto tal, quero fazer uma inovação aqui, mas eu quero ter um retorno antes de lançar oficialmente. Aqui é um exemplo, tá? Você pode combinar com as pessoas que você tem, né? No caso do teu banco, os clientes mais fiéis, por exemplo. E aí você tem lá 30 minutos de testagem. Já vou lançar um novo café. Quero fazer um café aqui diferente, mas eu não quero lançar no mercado, porque eu acho que as pessoas não vão gostar. E aí a gente não pode ficar no campo do achismo, né? A gente tem que testar. E aí você vai ter o quê? Vou fazer uma inauguraçãozinha aqui desse produto internamente aqui com algumas pessoas que são os meus clientes assíduos durante 30 minutos para saber, e aí no finalzinho eu faço um questionário, passo um questionário para eles por link, ou então até mesmo por papel, para eles assinarem lá, botar as informações para mim, tá? Caso o protótipo esteja limitado no interior da empresa, selecione como os clientes internos, né, até 5 impactados. Isso é um exemplo, caso você não queira fazer com clientes, tá? Você pode fazer um protótipo de algo que você vai renovar. Você pode estar fazendo entrevistador, né, para iniciar a entrevista com um cumprimento amigável. Isso eu sei que vocês sabem, que vocês já, nos momentos que eu tive com vocês nos encontros individuais, eu percebi isso, tá? Então acho que isso não vai ser um problema em relação a vocês. Uma conversa, né, com amenidades para deixar o cliente confortável. Nunca faça esse processo de uma forma assim: olha, eu estou lançando aqui o produto, tu pode responder aqui para mim, para a gente ter um retorno? Não. Tenta fazer com que a pessoa se envolva, tá? Então, assim, eu sei que vocês conseguem isso porque vocês são empresários, vocês têm esse contato cotidiano com as pessoas, então isso não vai ser um problema, o passo 2 com vocês, tá? O passo 3, o entrevistador deverá fazer perguntas de contextualização genéricas, tá? E avançar gradualmente com contextualização do protótipo. Então, o que acontece? Às vezes você faz uma pergunta lá, você tem lá um questionário, está conversando com o teu cliente, desse protótipo que você vai estar utilizando, ou então com o teu colaborador, tá? E aí você numa conversa assim, uma conversa simples mesmo, uma conversa descontraída, ele acaba te falando coisas que você não tinha percebido para colocar uma prototipagem, entendeu? Então é interessante que você consiga perceber isso também, não só na testagem do protótipo, mas no dia a dia. Às vezes o teu cliente ele te dá uma dica, por exemplo, de coisas que ele gostaria, ou então que ele não está falando diretamente contigo, né? Então, assim, eu quero isso, eu acho que seria melhor isso, mas na conversa ele acaba te entregando os pontos, entendeu? Então é interessante que vocês tenham esse feeling. Observar o roteiro de entrevistas, é importante que você se atente a isso, né? Dependendo do protótipo que vocês forem utilizar. Aproveitar as perguntas intermediárias para confirmar e compreender melhor o perfil. Então, aquele organograma de perguntas ele vai ser enviado para vocês, para que vocês possam atentar como funciona, tá? Que é a nossa metodologia do nosso processo. Anotar suas impressões sobre a avaliação do cliente em relação ao protótipo, tá? Esse aqui é o passo 3 e o último passo. Nosso fechamento do encontro coletivo 3, a gente vai abrir agora a discussão, tá? Para vocês falarem o que vocês acharam desse processo, vocês
que é viável, quais os protótipos que vocês podem estar utilizando, tá? Então, não precisa ser algo muito longo, tá? Vocês podem ficar à vontade para falar em relação a isso. E aí, a questão da tarefa do empresário para a equipe é o quê, né? Realizar a coleta de dados dos indicadores, tá? Como eu sempre avisei para vocês desde o início, é interessante que vocês tenham essa coleta de dados dos indicadores que a gente vai abordar no nosso encontro individual 3 de janeiro, tá? Primeira semana, do dia 4, eu vou só ver na agenda de novo, que eu sempre me esqueço, mas é do dia 4 ao dia 8 de janeiro, tá? A gente precisa que vocês tenham aquele T inicial, que é a produção total do mês de vocês, menos os insumos, né, os gastos, dividido pelas pessoas alocadas, referentes ao mês de dezembro, tá? Porque, como a gente vai estar com esse encontro individual 3 em janeiro, é necessário que a gente tenha os dados do mês de dezembro. E aí, desenvolver o protótipo e realizar a testagem e validação da solução. Esse foi a nossa apresentação, tá, gente? A gente vai estar enviando esse conteúdo para vocês, além também da apostila de apoio. E aí eu vou abrir aqui a tela para a gente, vou descompartilhar, porque eu preciso também depois tirar um print no final da nossa apresentação. Mas eu queria saber de vocês, vou ligar minha câmera para vocês me verem, né? Antes do ano novo. Cortei o cabelinho aqui para ficar legal para vocês no final, tá? Mas aí eu vou abrir aqui tanto o chat, quem quiser falar no chat, pode falar no chat, ou então pode desligar a câmera, tá? Quem for falar, e ligar o microfone, para vocês darem um feedback em relação ao que vocês acharam, em relação ao conteúdo, em relação à apresentação, fiquem à vontade, tá? Não se acanhem. Estamos aqui numa família. Lembrando que eu sempre levo o silêncio como ok, todo mundo está entendendo tudo, não vou ter problema. Vocês querem comentar algo, podem pontuar não só a apresentação, mas o que vocês estão achando em relação a isso, tá? E aí fiquem à vontade para falar em relação à apresentação e também à jornada, ou o que vocês estão realmente percebendo durante esse processo. Bom, só para contextualizar, Jefferson, que eu acho que é um processo de construção, né? Ainda não dá para a gente ter uma leitura muito clara, né? Porque o processo está em construção. Mas é importante fazer essa observação, esse autoconhecimento da empresa. Acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para isso. Então, olhando por esse lado, tenho certeza que o empresário, nesse momento, ele está fazendo coisas que normalmente ele não faz devido a essa questão da metodologia. Sim. Isso vai ajudar ele a olhar, é igual a fazer atividade física. A gente fica um monte de tempo sem fazer atividade física. Quando você faz atividade física, você descobre que você tem músculo que você nem sabia que tinha, porque dói tudo, né? Sim, é verdade. Então, é importante a gente fazer esse exercício dentro da empresa. E aí nós vamos começar a descobrir coisas que normalmente a gente não vê. Essa é a leitura que eu tenho. Eu acho que isso é extremamente positivo. Tá bem? Entendi. Obrigado, Alberto. Obrigado pela sua colocação. É realmente assim mesmo. Então, vocês colocarem em prática. Eu sei que nesse momento do ciclo de vocês foi um ciclo um pouco diferente, porque a gente pegou justamente o final do ano, né? Então, foi uma época também que veio a pandemia, e aí teve a questão do comércio, né? E o serviço, ele começar de novo a voltar agora ativa. Então, a gente que esse período agora realmente ia ser mais complicado para vocês em relação à questão de preencher as atividades, né, participar das nossas reuniões, mas assim, eu faço o possível para que vocês não possam perder o conteúdo, tá? Então, toda vez que a gente tem uma live, que a gente tem um encontro, quando é coletivo, até mesmo individual, quando dá para fazer, eu passo as informações para vocês, eu passo ou o conteúdo, né, de forma impressa, no caso o PDF, ou o arquivo em PPT, para que vocês possam estar acessando depois, assim como também a gravação da nossa live, para que vocês possam também estar acessando depois e verificar, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, se tiver dificuldade, se tiver alguma dúvida, pode sinalizar comigo, a gente tem um grupo da gente, mas pode falar no direct, tá? Pode falar de forma individual, que aí eu auxilio vocês. E aí, com relação a essa questão, o que acontece? É interessante que no mês de janeiro a gente verifique a questão dos horários, tá, para que a gente possa falar. E aí, como eu já tinha falado com algumas pessoas que já tinham entrado, né, mas assim que a gente começou, a gente pode estar fazendo esses encontros individuais 3 de forma virtual, como a gente está fazendo agora, ou de forma presencial, tá? Então fica a critério do empresário. E aí, a partir desse momento que a gente fizer esse encontro individual 3, eu vou colocar lá
para adicionar as questões em relação às dúvidas de vocês e como é que vocês podem estar trabalhando melhor para ter uma produtividade e no final ser mais assertivos durante essa jornada, tá bom? E aí eu gostaria só que vocês, por gentileza, caso alguém queira falar mais alguma coisa, pode sinalizar. Geralmente a gente não usa muito aqui no grupo, mas a gente tem uma mãozinha. Se você erguer a mão aqui, ó, ela te dá a oportunidade para você falar, tá? E aí fica algo mais organizado aqui. O organizador colocou a mãozinha para cima. Terminei de falar? Clico na mãozinha, a mãozinha sai, tá? Então, quem quiser falar mais alguma coisa, ou pontuar algo a mais, pode ficar à vontade, porque no final a gente vai ter que fazer um print aqui dessa tela, porque eu sei que tá todo mundo bonito. Eu sei só que tem uma pessoa que não pode ligar a câmera porque tá com problema, mas aí eu gostaria que vocês ligassem depois a câmera, não precisa ligar o microfone, tá? Para que a gente possa fazer um print aqui da nossa sala de aula. Aula dos empresários. Alguém tem mais alguma coisa para pontuar? Quer deixar algum comentário? Fique à vontade, tá, gente? Eu vou só organizar aqui. Boa noite, Robson. Oi, boa noite, Robson. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Assim, ficou tudo muito claro, a questão dos ensinamentos aí. E assim, eu acredito que eu tenho uma certa discrepância em relação aos demais colegas aí, porque a minha empresa hoje, ela trabalha como se fosse uma franquia. Na verdade, eu quero torná-la uma franquia propriamente dita, em todos os seus itens. Então, assim, a gente acaba tendo, como a gente não abriu a empresa, Xinxia era para ser uma loja e acabou se tornando uma franquia hoje com 20 lojas aproximadamente. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, de padronizar ou, às vezes, até de, tipo, eu tenho loja próxima a Belém, assim, são culturas diferentes, são uma série de coisas que acaba dificultando um pouco esse direcionamento, entendeu? Entendi. Então, assim, nesse caso específico da aula, para mim é um pouco complicado. O que seria essa avaliação? Seria dos meus franqueados? Seria eu orientar os meus franqueados a fazer? Porque o consumidor final sempre é o consumidor final, né? Não vão ser meus franqueados, né? Entendi. No caso, eu sou simplesmente um distribuidor deles. E esse feedback vai ser dado pelos consumidores finais, né? Pelo consumidor em si. Então, isso acaba me dificultando um pouco algumas coisas referente aos ensinamentos. Eu achei interessante pontuar isso aí, porque é bem complicado. Assim, como as coisas foram acontecendo de uma forma desacerbada, acabou que, assim, chegou a hora, não dá mais. A gente tem que organizar, tem que padronizar, tem que ser feito uma série de melhorias, né, para que a gente se torne uma franquia de verdade. E é isso que eu acho que acaba discrepando um pouco da maioria dos colegas aí, me dificultando, e é o que eu estou buscando, entendeu? Certo. Mas, assim, falando assim, com experiência em relação, porque eu sou do jornalismo, mas eu também trabalho em outras empresas, nunca veja como discrepância em relação a isso, do que você está falando, porque, tipo, à medida que você estava falando, eu já estava pensando em algumas ideias, entendeu? Então, assim, quando eu falei para vocês em relação à questão do plano de ação, foi justamente para dar um norte para vocês em relação ao que vocês gostariam de melhorar ou que vocês gostariam de inovar na empresa de vocês. Perfeito. Papel, né? E aí você acaba com esse dia a dia corrido, ainda mais vocês sendo empresários, que tem que resolver aqui, tem que pegar uma conta ali, tem um fornecedor tal para receber a conta, tem um cliente ali que está reclamando, tem um cliente específico. Então, assim, é necessário que vocês tirem pelo menos um tempinho para que vocês possam fazer, sabe, a atividade, para que vocês possam ler, para que vocês possam se nortear. Em relação a essa questão que tu tá falando, que tu falou agora aqui no grupo, né, até agradeço por você ter compartilhado, que provavelmente algumas pessoas também têm o mesmo problema, às vezes o mesmo pensamento. No nosso encontro individual 3, a gente vai estar trabalhando melhor essas questões, tá? Porque a gente vai pegar o que foi feito no encontro individual 2, o plano de ação. Se não foi feito, a gente senta, faz, tem um período para a gente finalizar esse processo,
Mas o que eu quero que vocês entendam, que vocês, durante esse processo, vocês vão aprender a metodologia, vocês vão praticar essa metodologia, e essa metodologia ela não acaba depois dos 4 meses. Essa metodologia ela pode ser utilizada para o resto da vida de vocês, entendeu? Então, todos os materiais que eu estou enviando para vocês, guarda uma pastinha ali no computador, bota programa Ali de 2020, para que você possa lembrar o ano, bota meu nome, Jefferson Cândido, né, para que vocês possam lembrar que eu estava aqui com vocês, mas ele é uma metodologia que vocês vão estar utilizando durante a vida toda de vocês. Então, assim, não se desesperem em relação à questão do tempo, em relação à questão do prazo, porque vocês vão estar aprendendo exatamente como trabalhar isso, como colocar isso em prática, tá? Provavelmente, pode ser que vocês não consigam chegar onde vocês gostariam, ou pode ser que dê muito certo. Então, assim, eu não posso dizer se vai dar certo ou não. Quem tem que fazer são vocês. E aí eu tô aqui para auxiliar vocês, para dar as ferramentas para que vocês possam continuar nessa jornada. E eu pontuo mais uma vez, a jornada ela não termina em 4 meses. Vocês vão ter o conhecimento, vocês vão ter o entendimento, vão ter a metodologia, e aí vocês vão colocar em prática durante o decorrer da vida de vocês. E eu espero que a empresa de vocês sejam empresas que a gente, depois no final da jornada, falar como case de sucesso. E eu aguardo isso, que seja realmente case de sucesso. Vai dar certo, vai dar certo, sim. Mas eu estou aqui para auxiliar vocês, viu? Vocês não se preocupem em relação a isso. Mas obrigado por compartilhar seu posicionamento e realmente o que você estava passando. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Gente, mas alguém tem algo a falar? Fique à vontade. Se não tiver, eu vou pedir só que vocês liguem as câmeras para que a gente possa fazer um print aqui e sair bem na foto antes da virada do ano, né? Vai que alguém muda aí depois de 2021, né? Muda o corte de cabelo, fica diferente. Eu vou encontrar vocês e depois não sei mais quem é quem. Mas eu vou pedir só para que vocês realmente liguem a câmera, tá? Para que a gente possa fazer o print aqui. Eu vou ver se consigo colocar na sala. E aí eu peço para que vocês também façam prints da tela de vocês e vocês enviem lá no grupo, porque às vezes aparece só algumas pessoas e não aparece para mim. Aí eu apareço, vejo 2 ou 3, mas não vejo todo mundo. Estou vendo a Rosinete, estou vendo o Alberto, o Robson Felipe, a Eleusa, eu acho que só não estou vendo a Genilda e a Elane. Não sei se está com algum problema no computador. Genilda e Elane, só que não estou vendo aqui no celular. Mas aí eu vou só esperar a dona Eleusa agora. Robson, a Elane eu já vi, estou vindo agora. Só a Genilda. Genilda, consegue me escutar? Você consegue participar dessa imagem agora que a gente vai tirar o print, que vai ficar aqui? Não consigo fazer a imagem, não. Tá certo, eu vou colocar meu mouse aqui em cima do teu nome para aparecer, tá? Mas eu falo isso porque eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gente, porque eu sei que vocês estão com o tempo corrido, né? Ainda mais no final de ano. Vocês empresários, assim, são batalhadores em relação a isso. Eu até pensei assim, olha, eu vou ter que dar um presente para vocês depois em janeiro, tá? Porque agora não vai dar, né? Porque eu tô aqui em Araguaína, passando com a família. Mas aí quando eu voltar para Colinas, que por sinal, acho que algumas pessoas sabem, né? Vocês, mas então, quando vocês quiserem conversar comigo, ou tiver algo do tipo, Jefferson, estou com a dúvida aqui, pode vir aqui e tal, me sinaliza, tá no direct, que a gente combina em relação a isso, e aí eu vou resolver com vocês, tá? Mas não se preocupe em relação a isso, porque para me achar é fácil, é só falar no WhatsApp, liga, eu sei que meu DDD tá 85, mas a gente consegue se comunicar por WhatsApp e pode ligar também, tá? Eu vou contar até 3 aqui, e aí eu vou tirar o print para que a gente saia bonito na foto. Beleza? Vou botar aqui. 1, 2, 3. Pronto. Gente. Se vocês quiserem tirar print, fica à vontade também, tá? Para que a gente possa depois compartilhar no grupo. Finalizar, pontuando que a gente realmente agora tem as nossas etapas, né? Que a gente tem que fazer. E aí, a partir da primeira semana de janeiro, eu vou estar falando com vocês, tá? Já falo com vocês para a gente marcar horários de atendimento e verificar se esse atendimento ele vai ser virtual ou presencial. E aí fica a critério de vocês, tá? Outra coisa que eu queria contar antes de vocês irem é que a gente está com um sistema que vai enviar para vocês um e-mail para que vocês façam confirmações. A gente só pode passar as etapas quando vocês fazem essas confirmações, tá? E aí o que acontece? A minha gestora está de férias e o Sebrae só volta na primeira semana de janeiro. Então,
essa minha Elaine mostrando. A etapa que a gente fez, a anterior, ele já está ok, já foi sinalizado os e-mails, né? Eu mandei para a gestora. Assim que ela liberar, eu vou estar enviando os e-mails referentes à nossa reunião de hoje, tá? E aí vocês precisam aceitar para a gente passar para as próximas etapas. Assim como vai ser também o encontro de vocês até o final da jornada. Mas eu vou sinalizar para vocês quando estiver enviando para que vocês possam fazer esse aceite, tá bom? O Luiz Felipe levantou a mão. Felipe, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão aqui. Queria pode ficar à vontade. De falar para a Janilda e para quem precisar que eu tenho webcams boas e baratas lá na loja, viu? Pronto, já está fazendo um mexão. Olha aí, viu como é bom a gente fazer trabalho no grupo? Por isso que eu queria fazer presencial também um dia, assim, mas vai dar certo. Por sinal, depois eu vou atrás também de um microfone aí, tá? Para que eu possa utilizar, porque às vezes pelo fone de ouvido aqui, às vezes dá umas interferências. Mas tudo bem. Obrigado aí, Luiz, pela pontuação. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se falando, tá? Conversem comigo no WhatsApp, não sumam, pelo amor de Deus. E aí, na primeira semana de janeiro, a gente vai estar fazendo nosso encontro individual para dar continuidade no programa. Eu vou desejar para vocês um feliz ano novo, que eu acho que a gente vai se ver só em janeiro, tá? Então, muita saúde, paz, muitas vendas, que eu quero que essa produtividade de janeiro seja lá em cima, quando vocês mandarem para mim, até inicial no encontro individual. Eu consegui aqui apurar 1 milhão, mesmo com a pandemia, deu certo, entendeu? Mas vai dar certo, a gente vai se falando, tá bom? Feliz ano novo para vocês, gente. Vocês também, bom dia. Tchau. Obrigada, feliz ano novo para vocês também. Feliz ano novo para todos, Deus nos abençoe. Tchau, até mais. Tchau. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil, só que eu não dei conta de dar feliz ano novo, não. E ele escuta lá quando eu falo com você aqui, não escuta? Já saiu. Arrasto pro lado. Que arrasto pro lado assim mesmo? Um dedo. Só faz isso aqui, irmão. Agora fecha. Ah, tá.